Amém? Diz assim o texto sagrado do Senhor nas nossas vidas: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disseram-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois, estávamos outra vez, seu discípulo dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Que o Senhor aplique desta porção da sua palavra. Tome o seu assento, adorando, bendizendo o nome de Jesus. Meus irmãos, eu vou trazer uma palavra para o meu coração. Eu convido você para aproveitar a oportunidade de pegar uma carona e receber também de Deus esta palavra. Eu vou falar hoje aqui. Eu tenho trazido aqui uma série de mensagens que tem doído nas minhas costas, e quem tem degustado dela também tem se saciado. Quem só ouve e não escuta, ou só escuta e não ouve, não faz efeito nenhum. Então, não são para estes, né? Mas eu quero crer que todos que aqui estão ouvem e escuta. Como é isso, ouvir e escuta? Ouvir, escutar e guardar, praticar, fazer acontecer esta palavra no coração. E Deus tem me lapidado através das suas palavras. Hoje eu quero falar sobre o culto em que Tomé não estava. Eita, que tema, né, irmã? Meu Diné. Aí eu vou dizer: o culto que a irmã Marlene não estava, o culto que a irmã Nelly não estava, o culto que a irmã Graça, que a irmã Luísa, o Manuel, irmã Eudinéia, a Maria, irmão Alberto, pastor Manuel, pastor Luiz, o culto que eu não estava. Como é isso? O culto que eu faltei é o culto que nós estamos presente no corpo, mas ausente na alma, ausente na mente. Ou seja, não cremos no que acontece no culto. E muitas das vezes nós só cremos no material, nós só cremos naquilo que vemos, nós só cremos naquilo que pegamos, que presenciamos, que tocamos. Então cremos porque vemos. Ou seja, nós olhamos para nós e vemos que nós somos materialistas. Só cremos e vemos naquilo que é material. Oh, meu
Aí a gente começa a entender o texto sagrado e ver que Jesus havia prometido para os seus discípulos que ele iria morrer, que os judeus iriam matar Jesus, mas que eles não se preocupassem, porque Jesus voltaria ao terceiro dia, ele ressuscitaria. A gente, quando começa a ler a história de Jesus, da sua ressurreição, a gente vê que todas as palavras de Jesus, dita aos discípulos, ele cumpriu ao pé da letra. Não ficou uma só palavra que ele pudesse não ter cumprido. E quando Jesus disse para os discípulos que ele voltaria, os discípulos creram, ficaram acuados por conta da perseguição, com medo, porque estavam à captura de matar os discípulos, já tinham matado a Jesus, só não contavam que Jesus é o dono da vida. Ele se deixou matar, ele se deixou enfermar, como diz Isaías. E aí a gente começa a entender que por falta ao culto, a gente perde de aprender coisas maravilhosas. E eu quero trazer aqui 7 pontos, em rápidas palavras, não vou me demorar para não cansar. 7 objetivos, 7 coisas que o crente perde por faltar ao culto. E quando eu digo faltar ao culto, não é sair da sua casa, chegar aqui e não é isso não, é faltar ao culto você estando aqui dentro. Pode? Faltar o culto estando aqui dentro, irmão. Quantas das vezes nós estamos presentes na igreja, mas ausentes no pensamento? O pregador cansa de pregar e não ouve uma glória. O cantor canta e muitas das vezes inspirado, cheio de Deus, e às vezes estamos no culto, no corpo, mas não sentimos uma só presença de Deus, porque não estamos ali. E aí a gente começa a observar o quão difícil, o quanto perdemos em não estar presente no culto. Louvado seja o nome do Senhor, somos incrédulos. E por não estar presente no culto, a incredulidade toma nosso ser, a nossa alma, invade-nos de tal forma que nós não temos condição, isso nos aprisiona. Irmão Manuel, e é terrível ficar aprisionado nos pensamentos, sem dar espaço a Deus, sem dar espaço à operação de Deus. E aí viemos à igreja e depois se pergunta mais adiante: olha, o que aconteceu no culto, qual foi a palavra, quem estava lá, quem cantou, menino, não sabe que eu nem lembro. Não é que ele esqueceu porque está doente, ele esqueceu porque não está no culto. Eu já preguei aqui outro dia que não é a prioridade. E precisamos entender que nós só vamos ter resultado na nossa vida espiritual e começar a ter um ventre fértil para gerar ovelhas, para gerar discípulos, quando nós mesmos se curar destes problemas. Precisamos sarar. E como vamos sarar? Tomando atitude. A Bíblia está cheia de textos diversos dizendo que Deus não fala com ninguém prostrado. Ele, para falar, manda se levantar. Falou com Ezequiel para ele se levantar, falou com Elias para ele se levantar. Fala comigo e com a igreja de Jesus: se levante, que eu quero falar com você. É preciso se levantar, e o se levantar aqui não é estar sentado e ficar de pé, não, é tomar uma atitude para que o Espírito Santo de Deus venha e nos oriente. Louvado seja Deus, aleluia. Quantas das vezes na igreja o celular é mais importante do que o culto? Quantas das vezes na igreja o celular é mais importante do que o trabalho, a mensagem? Quantas das vezes na igreja a revista que vende como é que chama aquilo lá? Os produtos é mais importante do que o que eu estou ouvindo. Quantas das vezes na igreja o levantar, ir no banheiro e ir no bebedouro é mais importante do que estar com a mente concentrada e ouvindo o que está sendo pregado? Quantas das
vezes isso não acontece conosco? Inúmeras vezes. A palavra é importante. A palavra é importante. Os hinos é importante. Mas quando Deus fala conosco é muito mais importante. É o culto que eu estou presente, mas estou em falta. Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero trazer para vocês aqui algo muito importante. Veja, quando eu começo a ver isto aqui, eu vejo que esse texto nos traz uma reflexão. Tomé representa um tipo de crente muito comum nos dias de hoje. Está presente na igreja, mas ausente no culto. Aí ele não sente nada. Ele está presente na igreja e dá-se oportunidade para ele cantar. Ele vai pregar, ele vai falar, ele vai fazer aqui o que é para fazer. Mas quem está sentado lá não está ouvindo, não está sentindo absolutamente não. Mas é o pastor, faltou jejuar, faltou pregar, ou melhor, é o pastor que faltou jejuar, faltou oração, faltou eloquência na pregação. Será? Ou é nós que estamos vazios por completo e o vaso emborcado e o azeite não é derramado porque não tem espaço, porque não tem buraco para descer o azeite? E muitas das vezes, quando o azeite está de boca para cima, às vezes está rachado, e aí não pode cair azeite nesse vaso, porque vai desperdiçar. Oh, meus irmãos, como nós precisamos examinar as nossas vidas. Como nós precisamos examinar as nossas vidas. Veja, porque ir à igreja é fácil, difícil é estar presente no culto verdadeiro, onde Jesus se manifesta. Onde Jesus se manifesta. Tomé estava presente em todos os cultos, mas no culto que Jesus veio, Tomé faltou. Já pensou? Tomé estava presente em todos os cultos, mas no culto que Jesus veio, Tomé não estava. E aí, porque ele não estava, ele ouviu rumores de que Jesus estava. Quando ele voltou, olha, Jesus estava no culto. Como assim? Ele estava no culto? Estava. Ele estava lá mesmo? Estava. Eu só acredito se eu colocar o dedo na sua ferida. Eu só acredito se eu colocar o dedo nas suas mãos. Eu só acredito se eu colocar a mão sobre a furada da lança. Então eu vou acreditar que de fato ele ressuscitou. Aleluia. Quantos crentes incrédulos nós temos, irmãos? Quantos crentes incrédulos nós temos? Quanta incredulidade em nossos corações. Nós precisamos mudar, transformar a nossa vida para o novo de Deus acontecer conosco. Louvado seja Deus. Aleluia. Esse tipo de crente não sente a presença de Jesus, porque o corpo está no templo, mas a alma está distraída. Eu já participei de alguns povos, de alguns cultos, que enquanto o culto está rolando, alguns estão até jogando no celular. Que culto é esse? Que culto é esse que nós estamos apresentando a Deus, irmãos? Que é mais importante a minha distração do que o observar a palavra e degustar dela para que eu possa alimentar a minha alma. Aí a gente começa a meditar e ver que na igreja parece um cantinho manso, mas em casa é um leão ignorante, sem paz, sem domínio, sem transformação. Como nós precisamos, não é não? Hein, Manelino? Como nós precisamos. Você olha para mim e vê eu, a Presaí, é um homem bom, mas só minha esposa sabe o quanto eu sou arrogante. Porque a igreja vê o ideal. A igreja vê o
mas ela vive o real. Só Deus sabe como é o pastor Manuel em casa, com a esposa, com os filhos. Só Deus sabe. É só Deus que sabe? A irmã Maria também sabe. Irmã Maria também sabe. O quê? Só Deus sabe como é a vida do pastor. É Luizinho em casa e nas viagens. Só Deus sabe. Nas viagens, só Deus que sabe. Mas em casa, Deus e a esposa sabem. Vocês estão entendendo? Eita, quando a gente falta nesse culto, quando a gente falta nesse culto, a gente perde de entender que Deus ele está em todos os momentos da nossa vida, no arrogante, no não arrogante. Por isso que nós precisamos ler, aprender, reler e reler quantas vezes puder. Mateus capítulo 5, que fala sobre as bem-aventuranças de Jesus. Lapida a alma do homem, lapida, louvado seja Deus. E aí Tomé, neste culto que Jesus está, ele chega. Eita, olha só, vê bem, é um crente que vive em um teatro, levanta as mãos no templo, mas grita com a família em casa. Falta profundidade, falta renovo, falta envio, falta missão, falta culto. Por quê? No domingo, às 18 horas, tem culto. Eu vou estar lá. Oi, irmão, essas mensagens não é boa, não. É boa? É? É nada, rapaz. É boa, pastor? Ei, pastor Manuel? É nada, essas mensagens mexem com o nosso ego. É boa. Eu estava lendo esse texto, eu comecei a meditar. Irmãos, eu confesso para vocês que eu estava deitado na minha cama hoje à tarde. A minha esposa estava do lado dormindo, descansando, e eu estava lendo e estava derramando lágrimas, chorando. Senhor, tenha misericórdia da minha alma, tenha misericórdia da minha vida. Qual é o culto que Deus está comigo? Qual é o culto que Jesus está presente? Qual é? Louvado seja Deus. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês, que Tomé perdeu por faltar no culto, e nós também perdemos quando faltamos. E como já disse, quando faltamos não com o corpo, mas quando faltamos estamos presentes no corpo, mas ausente na mente. E o primeiro ponto é: perdemos a presença viva de Jesus. Presença viva de Jesus. Eu vi na internet esses dias um culto, irmão, que no meio do culto aconteceu um barulho tão grande que só Jesus para ter misericórdia. Eu me lembro que eu fui substituir um pastor lá no interior de São Paulo. Eu, pastor Roberto, pastor João Messias. Nós somos os 3 pastores designados para tirar aquele pastor que estava lá naquela determinada congregação e levar de volta para Limeira, porque não estava dando certo. O pastor disse: não sai, não vou sair. E aí o nosso presidente falou assim: tu vai sair, porque eu preciso substituir, a guerra está acabando, você está arrumando problema, então nós temos que tirar você. Ei, irmão, me lembro como hoje, nesse culto Jesus faltou. Foi. Nesse culto Jesus faltou. Eu fui o secretário ad hoc. O secretário ad hoc é o secretário de emergência, que foi quem fez a ata de transição, que fez a ata de retirada do pastor. O pastor João foi quem pregou a palavra, o pastor Roberto quem dirigiu o culto, e foi terrível. No meio do culto se levantou um grupo de uns 16 crentes. Só para vocês entenderem, eu sou grande, não sou? Eu sou grande. Pastor Roberto é meio fraquinho, assim de corpo,
mas é forte também. Pastor João também. Só para vocês entenderem. Até a polícia deu naquela noite. Jesus veio nesse culto, irmã Maria? Veio nesse culto, pastor Lúcio? Ele estava olhando de longe, né? Glória. Será que Jesus estava olhando de longe? Será? Será que Jesus estava presente nesse culto? E aí a turma do pastor se levantou, revoltado, e começou aquele empurra-empurra, um chega para lá, para cá, um chega para cá, para lá, e foi preciso estufar a barriga e disse: se você passar aqui, você vai tomar. Não vem não! Que é isso, pastor? O culto que Jesus não veio. Eita, irmão. Primeiro ponto: a presença viva de Jesus faltou naquele culto. Como que está sendo o nosso culto? Tem presença viva de Jesus? Ou o pastor só joga palavras fora? Ou os hinos que é lançado aqui é somente jogado fora? Irmão, é terrível isso. Aí a gente começa a ver o segundo ponto: a paz verdadeira. Faltou paz naquele culto. Faltou paz. E aí, como que faz? Como que eu vou ao culto e eu não tenho paz na minha alma? Aonde a igreja, há reuniões, o ajuntamento para adorar o Senhor tem que transmitir paz, gozo na alma, tranquilidade e sentir a presença viva de Deus. Como que faremos? Terceiro, a alegria entre os irmãos. Já pensou? Será que naquele culto tinha alegria entre os irmãos? Será que naquele culto tinha a presença de Deus? Será que naquele culto tinha a paz verdadeira? Ou os interesses estavam acima das coisas de Deus? quarto, O renovo do chamado. Para mim ser renovado, para o meu chamado ter resultado e eu ser bem sucedido, eu preciso ter Jesus, eu preciso ter paz e eu preciso ter alegria entre os irmãos, para que o meu chamado seja confirmado. O quarto ponto, quinto ponto, eu preciso do sopro do Espírito. Ninguém sem a capacidade do Espírito Santo consegue fazer nenhum trabalho. Tem que ter a capacidade do Espírito, o sopro do Espírito. Quando a gente começa a ler aquele texto que nós estudamos aqui, pastor Manuel, da Escola Bíblica Dominical, sobre Atos capítulo 2, lembra? Que o Espírito foi um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa onde estavam reunidos. Depois desse movimento do Espírito, pode ver lá no capítulo 3 de Atos, saíram de 2 em 2 e foram evangelizar, fazer discípulos, falar de Jesus, dizer que Ele é o Salvador de todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando recebemos o sopro do Espírito, aí também recebemos a missão, o envio para a missão. Bom, Manuel, aquela missão que Deus te deu de convidar aqueles negros lá da tua rua, não terminou. Aquela missão, irmã Leodineia e Roberto, que Deus entregou para vocês de convidar os vizinhos para servir a Jesus, não terminou. Não terminou a missão da irmã Maria, das pessoas que chegam lá no salão de beleza para fazer o cabelo, cortar o cabelo, pintar o cabelo, fazer a unha. Não, essa missão não acabou. De ela convidar e dizer: vamos para a igreja, você precisa de Jesus, você precisa de Deus, porque Ele está voltando. Essa missão não acabou.
missão do irmão Manuel. Não acabou não, ele está lá servindo o café, mas está dizendo, olha para mim, Jesus te ama, viu? Tu sabia? Tu sabia que Jesus te ama? Sabe o que eu quero dizer para os irmãos? Nós precisamos parar de ser um peso na obra. Nós temos que produzir almas. Nós temos que parar com isso. Se Jesus chegasse aqui agora e perguntasse, deixa eu botar essa igreja em caixa aqui, e ele sentasse entre nós aqui, começasse a assistir o culto e começasse a fazer as anotações dele, e no final ele tomava o microfone aqui e perguntava, me digam, o que vocês fizeram para a mudança da igreja? Não, eu não falto culto. Ó Jesus, eu não falto culto. É só isso? Eu tenho usado meus pés? Eu tenho usado as minhas mãos? Eu tenho usado a minha voz, o meu corpo? Ou eu sou como Tomé, eu só creio se eu tocar na ferida, ou se eu colocar a mão sobre a furada da lança? Jesus disse para Tomé, Tomé, bem-aventurado aqueles que creram logo de primeira. Bem-aventurados que não viram, mas creram na palavra que foi pregada e falada. E por último, para finalizar, a bem-aventurança da fé. Sabe o que é isso? É o que diz lá em Hebreus capítulo 11, que sem fé, sim, sem fé é possível agradar a Deus. Certo ou errado? Hã? Certo? Não, é errado. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Irmãos, que igreja nós estamos gerando para as nossas gerações? Que evangelho estamos pregando para esses meninos que estão crescendo, que nós profetizamos que serão os mensageiros do evangelho de amanhã, os cantores, os pastores, as missionárias, os diáconos? Que igreja nós estamos mostrando para eles, irmãos? E eu digo não só os nossos, não. Eu estou dizendo a toda a igreja de um modo geral. Que igreja estamos deixando para a geração futura? Não, nós estamos deixando uma igreja tecnológica. Nós estamos deixando uma igreja informativa. Nós estamos deixando uma igreja capacitada nas redes sociais. É isso mesmo? E a igreja que ora? E a igreja que vai pelos exemplos? A igreja que vai pelos exemplos? Esses dias estava o Pedrinho aqui em casa de férias, e aí, na hora de dormir eu ajoelhei, e ele foi lá e ajoelhou no meu colchão. Pá, orar com o vovô. É o exemplo que nós precisamos dar, que muitas das vezes nós não oramos, na grande maioria. Como que vamos ter vitória na nossa vida se não temos contato com Deus, comunhão com Deus, uma ligação apenas para Deus e dizer: Senhor, ouve a minha oração, louvado seja o nome de Jesus. Tomé não faltou a qualquer culto, ele faltou ao culto que Jesus apareceu. Vocês estão entendendo? Tomé não faltou a um culto qualquer, ele faltou exatamente ao culto que Jesus apareceu. Ele está aqui? Jesus está aqui? Amém. Será que Jesus está aqui? Louvado seja o nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude nesses dias difíceis. O apóstolo Paulo disse outra vez: nos últimos dias teríamos dias trabalhosos. Dias trabalhosos, aonde nós não encontraríamos pessoas, seria raro, pessoas que tivessem empatia,
Se você abrir a internet aí, você vai ver grandes vídeos aí ensinando, mostrando pessoas colocando água em cima, mas para dizer que é combustível, depois pega lá um isqueiro para se incendiar e se demora minutos para aparecer alguém e abraçar ele e tomar da mão dele tudo aquilo, porque o prazer é de ver o outro definhando, queimando vivo. Ei, irmãos, aonde que está Deus nas nossas vidas se não agimos de uma forma que viemos a amar o próximo? Vamos fazer um acordo entre eu e vocês. Domingo vamos ter o culto que nunca houve aqui. Quem concorda? Quem concorda? Ninguém concorda? Mamarã concorda. Maneli, irmão Manuel, a irmã Maria também concorda? Tu concorda? É, pastor? Domingo vamos ter aqui um culto que nunca houve. Como é isso, pastor? O culto que nunca houve. Realmente, nunca houve. Domingo vai ter. É o domingo especial. É o último domingo. Parece ser o culto das irmãs. Não é isso? Pois é. O culto que nunca houve. Vai haver domingo. Eu preciso fazer este culto acontecer. Então eu preciso levar alguém que eu conheço para este culto. Você está na responsabilidade do compromisso de trazer alguém aqui. Não se importa. Venha! Pastor, ele não sabe ir. Espera ele. Vai com ele para a igreja. Traz alguém para ouvir a palavra. É o culto que nunca houve. Nós precisamos fazer. Eu preciso ser um machado não embotado, mas eu preciso ser um machado afiado. Olha, irmãos, machado embotado é o que, pastor Manuel? O que é o machado embotado? É o que? Ferrujado, é o machado cego. Você é essa ferramenta? Ou você é a ferramenta que é afiada, pronta para usar, pronta para Deus usar, pronta para Deus falar, pronta para Deus usar tuas mãos, teus pés, pronta para Deus usar o teu corpo, a tua mente? Nós precisamos ser machado afiado, ferramenta pronta para o uso. Aleluia. Nós precisamos entender isto. O propósito de Deus na nossa vida é exatamente esse: nos treinar para ser uma ferramenta afiada, pronta para o corte. Louvado seja o nome de Jesus. Nunca esqueça deste tema: o culto que Tomé faltou. Exatamente o culto que Jesus veio. Exatamente. Quando nós estamos no culto que Jesus está, a gente sente leveza, a gente sente alegria, a gente sente gozo na alma e saímos daqui transbordante. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quinta-feira, quem estava quinta-feira aqui? Levanta a mão, quem estava quinta? Irmão Marlene, irmão Manuel, irmã Eudneia, esse menino aqui, pastor Manuel. Jesus estava quinta-feira aqui? Amém. Jesus estava? Irmã, que culto foi aquele? Hein, irmão Manuel? Jesus estava quinta-feira aqui presente. E a gente sentiu a presença dele aqui, ó. É por isso que nós não podemos faltar culto. Por quê? Porque estamos no culto esperançoso que Jesus está lá. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça a cada dia, que possamos servi-lo sempre como ferramenta afiada para a sua obra. Deus abençoe, Deus nos fortaleça. A semana segue normalmente. Amanhã não temos trabalho. Terça-feira nós temos a nossa escola bíblica, não é? Terça-feira nós temos a nossa escola bíblica. Terça-feira, quem foi que participou do café? Terça-feira foi a irmã Luísa, pastor Manuel, irmão Manuel e seria a irmã Marlene. Participou, você mandou, né? Não, Luciana ficou no meu lugar. Irmã Luciana, muito bem.
Essa terça agora. Aleluia. Graças a Deus. Muito bem. Meus irmãos, eu preciso só dar um aviso rápido aqui. Os irmãos que estão contribuindo com A toda esta igreja amada de Jesus. Pastor Luiz fazendo esta oração e eu abençoando ele. Querido Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, somos gratos a Ti, Senhor, por esta mensagem, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu para que nós estarmos aqui esta noite Deus para poderoso, ouvir a Tua voz através do Teu servo, Senhor. Continua olhando para a Tua igreja, Pai, continua dando vitória, mesmo que a igreja seja perseguida, mas sempre vitoriosa, porque o Senhor está na frente, o Senhor que cuida de nós, o Senhor que nos revela os mistérios, Pai, e agora nos leva, Senhor, em paz para nossos lares, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Continua olhando para nós com teu olhar de misericórdia até a volta do teu Filho, em nome de Jesus. amém, Jesus. Estenda suas mãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a minha vida e de toda a igreja. Todos dizem amém. Deus abençoe.